Glória a Deus. Te amamos, Jesus, por esse momento que o Senhor nos visitou, tempo de oração, tempo sério, onde eu tenho certeza que o Senhor realmente levou nossos desesperos, o Senhor levou o nosso choro, o Senhor levou as nossas angústias, o Senhor levou, ó Deus, aquilo que os nossos lábios puderam abrir e expressar para Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor vem e alivia nossas cargas. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Os aliviados das cargas podem dizer glória a Deus. Amém. Pode se assentar, queridos. Nós temos uma reflexão para fazer no dia de hoje. Estamos na semana temática, né, do nosso devocional do Apacentai. Nós estamos na semana 35 e estamos falando sobre depressão. E eu gostaria, eu acho que essa árvore aqui, eu não estou conseguindo ver todo mundo. Pode deixá-la um pouquinho para trás? Johnny, põe um pouquinho para lá para eu poder ver os irmãos. E os irmãos me verem, porque sempre estão vendo homens aqui, né? Rose, pouca gente vem aqui para cima para pregar. Só vê esses homens que não são tão bonitos. Então, quando tem mulher, tem que deixar ver, né? Lógico, claro. Já comecei folgada, né? Mas tudo bem. Faz parte do poder do microfone. Né, amor? Olha só, queridos, nós vamos falar rapidamente, tem pouco tempo, mas eu desejo de Deus falar algo que está no nosso coração, está no meu coração, está no coração desse ministério, que é a edificação dos irmãos. E o texto, primeiro, que eu já tinha pedido para as meninas lá, pedi para a Tareja, mas não é a Tareja que está lá, né? São as meninas, mas são os meninos. Pode colocar o texto de base, que é Mateus 11, 28. É o texto que nós estamos vendo desde o domingo e depois também vendo nas casas, né, nos gêmeos. Alguns já estão vendo, outros vão ver ainda. Mateus 11, 28, com esse tema de depressão, o cansaço da alma, nós vemos aí o Senhor dizendo algo que nós já sabemos, já conhecemos, mas que é assim, a palavra de Deus, a gente sabe dela, a gente conhece, e muitas vezes, na hora de colocar em prática, não é a mesma coisa. Conhecer é uma coisa, e pôr em prática é outra. E esse texto fala exatamente sobre o que o Senhor Jesus faz esse convite, né? Vocês encontraram aí, apesar de estar na tela ali, mas vamos ler? Mateus 11, 28 diz, Jesus diz, venha a mim, todos os que estão... Tomem sobre vocês. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já estamos vendo e nós temos a alegria e a bênção, irmãos, de estarmos numa igreja onde daqui do púlpito é emanado, é falado, é orientado, é ensinado aquele caminho que nós devemos seguir, qual é a nossa prática, o que devemos fazer. Então, sempre estamos ouvindo sobre isso. E, provavelmente, eu não vou conseguir continuar nessa parte, nessa linha, e eu fiquei pensando o que eu poderia focar, porque podíamos continuar na mesma linha de dizer assim, como não andar deprimido, como não ter o cansaço na alma. Jesus já tem dado o texto aqui e a gente tem recebido as orientações. Então, eu gostaria de conversar com vocês e pensar que nós podemos começar fazendo duas perguntas, né, nesse tema. Depressão, cansaço da alma. Primeiro, por que existe depressão? Por que acontece a depressão? E segundo, por que há o cansaço na alma? São duas verdades aqui nesse tema dessa semana. Então, ficando nesse tema, essas duas perguntas. E a resposta é, nós não nascemos para viver nesse mundo. Pensando desde a outra semana sobre esse tema e pensando sobre depressão e tudo que a gente conhece sobre depressão, como é o mal do século, né? Dizem que daqui a algum tempo as pessoas vão morrer muito mais de depressão do que qualquer outra doença. Isso é dado estatístico, isso é dado científico.
E hoje nós estamos vendo, é o mal do século. A depressão, o problema emocional, o problema na alma, o problema nos pensamentos, está atingindo muito mais pessoas e afligindo e matando muito mais do que doenças, né, do próprio corpo. Porque a própria depressão, ela somatiza no corpo e ela dá doença e as pessoas morrem, mas começa pela depressão. E por que existe a depressão? Então, porque a alma se cansa. Nós já ouvimos essa palavra há muitos anos atrás, não sei precisar quanto tempo, e o Joel pregou sobre isso, e isso sempre ficou dentro da minha mente, em todos esses anos de aula que eu andei fazendo o curso, como vocês sabem, e sempre pensando nisso. O homem foi criado para viver no Éden. Nós fomos criados para viver no paraíso. Nós somos criados para viver no meio de uma perfeição. E eu pergunto, esse mundo é perfeito? Não. Quantas imperfeições. E o que tem acontecido, né? Essa pregação, como eu falei que eu guardei do Joel, é exatamente isso. Nós não estamos vivendo, não nascemos para viver nesse mundo. Nós nascemos para viver no paraíso. E nós somos o que então? Adaptados. Houve uma adaptação. E essa palavra, tão remota de tanto tempo, ficou muito tempo, assim, foi borbulhando, foi levantando-se dentro de mim, pensando... Não somente sobre todo mundo, mas sobre mim mesmo, sobre cada um de nós, sobre a igreja. O que tem acontecido conosco? Nós saímos do nosso estado original, irmãos. Éramos para estar no Éden. Era para estar tudo bom. Era para não ter esse frio, era para não ter calor. Era para eu não ter que ficar ontem 4 horas no hospital para o médico passar um remédio da minha coluna, porque agora com 51 anos começa a doer tudo. Era para tantos de nós não termos gasto com dinheiro, com remédio. Era para tantos de nós não estarmos cansados, estressados com o trabalho e tantas outras coisas. E tudo isso tem acontecido por quê? Porque nós vivemos em um mundo adaptado. Eu e você não nascemos para esse mundo. Você pode dizer para quem está perto de você, diga assim, olha, você não nasceu para esse mundo. Não era para estar desse jeito. Mas o que aconteceu? Adão e Eva, né? Adão e Eva errou, eles erraram. Então, sendo essa a resposta que nós fomos expulsos do paraíso, quando eu digo fomos é porque nosso primeiro pai e mãe, né, da humanidade foram, então nós fomos. Então, para se adaptar nesse mundo, o que tem acontecido? Nós, saindo desse estado original, nós vivemos em busca de uma perfeição. O motivo da ansiedade, o motivo da falta de paz, o motivo da falta de sossego, o motivo da falta de alguma coisa sempre, é porque nós temos ansiedade da perfeição. Porque a perfeição, o que é que traz? É 100% de tudo de bom. E aí, o que nós vemos? Nós vemos, às vezes, uma pessoa se dando bem, muito bem numa coisa e não se dando bem na outra. Eu pergunto aqui, tem alguém que vai bem em tudo que faz? Se levantar a mão, é o primeiro que está aqui já precisando de médico. Porque a grande realidade é assim, nós não somos perfeitos. Então, o mundo de perfeição que nós ansiamos e que desejamos, que é a eternidade, que é Deus, que é estar perto de Deus, e está na eternidade, está no paraíso, nós não estamos vivendo isso. Então, o que isso produz em nós? Ansiedade. O texto bíblico, né, vários textos, mas tem lá o texto de 1 Pedro, quando diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando o texto lá fala, quando Pedro diz, não andeis ansiosos. Por que ele está dizendo isso, Jair? Porque a gente anda, o quê? Senão a Bíblia não estava escrito, e alguém pode falar, eu não. Me poupe, por favor. Só se for um extraterrestre. Por uma coisa ou por outra, ou por coisas difíceis, ou por coisas fáceis, todos nós, um momento, temos ansiedade. Um momento nos pegamos com a cabeça cheia, explodindo por causa de alguma coisa. Então, nós não estamos no mundo que foi criado para nós. Nós vivemos adaptados. E a adaptação traz ansiedade, a adaptação traz depressão, a adaptação traz cansaço para a alma. E dentro de tudo isso, o que nós vamos pensar? Às vezes nos deprimimos com situações. Não é simplesmente a depressão em si. Porque depressão, hoje virou até moda, mas outro dia acho que foi o André que falou aqui no domingo na ceia, estar triste não é depressão. Hoje qualquer pessoa que tem uma tristeza, levanta, tem uma notícia ruim, já estou em depressão, estou deprimido. Não é isso. Tristeza é tristeza. Cansaço é cansaço, depressão é depressão. Então, as coisas não podem ser misturadas. Depressão, hoje, ela
colocada como uma doença, porque é como uma patologia, exatamente porque traz uma série de outras coisas. Mas quando você está triste, você tem direito de estar triste. Você sabia? Eu e você temos direito de tristeza. Como eu falei, acho que foi o André que falou sobre isso. Enquanto nós temos algumas coisas que nos deixam tristes, o que acontece? Nós paramos um pouco para refletir, nós paramos um pouco para pensar, nós levantamos de madrugada. Quer dizer, eu não, o Joel, graças a Deus, eu fico triste durante o dia e oro durante o dia. Quem faz durante a noite é ele. Acorda, tem alguma coisa, aí cadê? Eu durmo meia hora, uma hora, quando eu abro o olho, cadê o Joel? Já está lá orando. Alguma coisa que está entristecendo, está chateando. Mas esses períodos de tristezas não são ruins, são bons. Deus sabe o que faz, Ele cuida da nossa vida. E se a nossa vida está na mão dEle, até as coisas desagradáveis são para nos amadurecer. Deus não está criando pessoas para ficar aqui sendo bibelozinhos, nem somos filhos que temos que estar acostumados com as coisas sempre acontecendo sendo coisas boas. Nós que criamos nossos filhos sabemos disso. Se estamos dando sempre tudo o que eles querem, nada ruim acontece, alguma coisa desagradável não acontece, essa criança vai crescer muito mal criada, muito mimada, porque ela está acostumada a ter tudo na mão. Deus não quer que você tenha tudo na mão. Nós precisamos nos entristecer. Amém, queridos? Dentro dessa fala, nós pensamos, eu tenho pensado, como foi, né? Queria pensar um pouquinho rapidamente com vocês, como foi essa adaptação? Como que é feita e como foi, como começou essa adaptação? Se não éramos para estar nesse plano aqui, o plano original era outro, como era essa adaptação? Então eu queria ler com vocês agora o texto de Gênesis capítulo 3, lá no momento da queda do homem e da mulher. Algumas sentenças, algumas coisas foram colocadas, tanto para o homem como para a mulher. Quem está procurando Gênesis, porque mesmo que tenha aqui, a gente precisa continuar lendo a Bíblia para não perder o hábito, não é? Gênesis 3, nós vamos ver a adaptação que foi feita para a mulher. Gênesis 3, 16, diz assim, cadê já? O texto diz assim, vamos lá. A mulher declarou, Deus, né, está declarando, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Olha aí algumas coisas que estão sendo faladas. Vamos lá. O que se entende aí, que os irmãos já sabem, né, não estamos trazendo nenhuma novidade. A mulher dava à luz. Evidentemente já existia a questão de dar à luz, mas a Bíblia não fala sobre isso, mas é o que a gente entende. No entanto, não havia dor. Então, eu já disse isso quando eu tive minhas 3 filhas. Quando eu estiver no céu, eu vou conversar com Eva. Porque o sofrimento não é pequeno. A gente sabe que é uma alegria. A gente esquece, né? A mulherada que está aqui sabe disso, que já teve o filho. Quando a gente está ganhando, é uma dor daquela. Seja mesmo passando pela cesárea, que se passou pelas dores, a gente sabe o sofrimento. Então, nós temos isso por causa do quê? Da adaptação. Quando Eva tinha filhos antes, supõe-se que não tinha dor, era com uma alegria. Já pensou, gente? As irmãs que estão aqui, o sofrimento que a gente já passou, não temos que fazer ter uma conversinha, fazer um particular lá com a Eva? Pois é. Ainda bem que lá nós não vamos lembrar disso, né? Penso que a gente não vai lembrar das dores. Mas outra coisa interessante que fala aqui, que eu não vou entrar no detalhe, porque aqui vai haver controvérsias, evidentemente, mas olha o que diz lá. Diz que o desejo dela seria para o marido e ele a dominará. Deus, mas dá pano para manga, dá um seminário de um dia inteiro aqui, né, amor? Olha a cara dele para mim. Porque o que significa isso? Mulher dominada lá, tá dominada. Não é bem exatamente essa questão da palavra dominar. Mas o que está dizendo aí é que a mulher, a partir dali, ela iria ter a submissão dela e teria que ter um respeito diferenciado pelo marido. Porque até então, lá em Gênesis 2,15, diz que Deus já tinha colocado eles dois para trabalhar. Deus já tinha feito o jardim, colocado eles para cultivar e para zelar. Então eles já estavam trabalhando, mas trabalhavam juntos. Mas a partir daí, o que aconteceu é que Eva teria que se submeter à missão dele. Não tinha mais uma missão junto, mas ela teria que se submeter. Por quê? Porque foi ela que errou. Então ela teria que dizer, abaixar a cabeça, dizer como meu marido gosta que eu diga. Sim, senhor. É amor. É hoje. Pois é. Os homens gostam dessa mulher submissa, que diga assim, senhor. Só que, por outro lado, tem um lado aqui,
na questão, né, do respeito, a mulher teria que estar respeitando, dando essa honra para o homem. Porque até então, o que estava acontecendo? Como era antes? Eles viviam um relacionamento de harmonia e de unidade. Os dois concordavam com tudo. Agora eu pergunto, qual casal aqui que nunca está discutindo ou nunca tem nada, tudo concorda? Me desculpa, se você está vivendo isso, é para já fazer vocês têm que fazer realmente a inscrição no encontro de casais, porque tem alguma coisa muito errada com vocês. Casal que vive junto não combina o tempo inteiro e não concorda o tempo inteiro. E até então era assim, eles concordavam, mas com o pecado deixaram de concordar. E aí a mulher tem que, quando tem um achando, o outro achando, a mulher tem que abaixar a cabeça. Misericórdia, eu tenho que falar essas coisas, Jesus, mas amém. Alguém tampa os ouvidos do meu marido, obrigada. Agora tem também a adaptação do homem. Né? Aqui nós estamos falando a adaptação que aconteceu a partir do primeiro homem e da primeira mulher no primeiro relacionamento. Mas isso depois foi se alastrando o quê? Com todos os outros relacionamentos. Aqui é o primeiro relacionamento de um pouco de dificuldade, de um pouco de acerto entre o primeiro homem e a primeira mulher. Mas depois os filhos, depois é amigos, depois tem tantas outras pessoas que nós acabamos tendo dificuldades. Né? Mas aqui nós estamos vendo na primeira manifestação de grupo, no caso de sociedade, do relacionamento que é o primeiro que houve. Então, na questão do homem, no versículo 18, você vai colocar lá, Henrique, para nós? O versículo 18, põe o 19 para nós. O 18 está falando sobre a terra que iria produzir espinhos e tal, aí fala 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e do pó voltará. E para o pó voltará. Esse texto está falando exatamente sobre o quê? Sobre o trabalho que era feito antes, que era com prazer, sem suor, e agora existe um sofrimento. O Joel estava orando agora aqui no começo e falando sobre isso. Tivemos um dia de cansaço. Quantos aqui não estão cansados? Chegaram hoje aqui, mas estão cansados. Chegaram aqui, trabalharam o dia todo, tiveram os reveses, tiveram situações para correr atrás, tiveram que trabalhar, pegar no pesado, pegar duro e pegar condução e tudo mais, e está cansado hoje. Quantos estão assim hoje aqui? No plano original, sabe como era para estar? Todo mundo era para ter trabalhado, mas era para estar bem. Se reunir tranquilo, não ia ter nada disso. E quanto a isso, está falando exatamente sobre o suor. Você tem que sofrer. E esse sofrer, e esse ter que correr atrás, esse ter que ganhar dinheiro, esse ter que pagar as contas. E isso traz peso, isso traz fadiga, isso traz ansiedade, isso traz não uma depressão, mas em alguns casos, alguns até se deprimem, mas traz cansaço para a alma. Por quê? Não fomos criados para essas coisas. Então, eu quero pensar com os irmãos, e depois sobre isso ainda fala sobre a questão do homem. Quando fala sobre o homem aqui, que ele tem autoridade sobre a esposa, então, a partir daí começou a acontecer o quê? Ele entrando nessa posição de estar com autoridade sobre a esposa, ao mesmo tempo que a mulher tem que ir lá que submeter, e às vezes não se submete, e há um desrespeito, há também um marido e um homem agora que passa, depois de não ser mais perfeito, passa a querer abusar da autoridade. Então, enquanto tem uma mulher que não quer se submeter, porque agora diz, o seu desejo é para o teu marido, ele vai dominar. Ele fica, então eu vou dominar. Então, veja, um começo de atrito, um começo de problemas que até então não existia. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque é a partir de dentro de casa que a gente resolve, que a gente começa a ter as dificuldades, que a gente começa a ter as situações difíceis, e quando não se resolve problemas dentro de casa, esses problemas se alastram, as coisas vão para fora. Então, numa noite de a gente falar sobre cansaço da alma, nós temos que pensar o seguinte: quando nós estamos primeiramente com a nossa família em ordem, as coisas estão funcionando dentro de casa, mesmo adaptados, temos que lembrar que trazemos Jesus para o centro da nossa família, as outras coisas vão modificando. E rapidamente eu quero colocar alguma coisa aqui. Eu podia muito bem só falar, mas eu quero encerrar fazendo isso aqui. Nós fomos criados para a plenitude, não foi falado isso, queridos? E o que é plenitude? O que é estarmos plenos de Deus? Plenos de Deus é isso aqui, ó. É o copo cheio e nós fomos criados para viver desse jeito. Só que nós vivemos adaptados nesse momento que está acontecendo conosco. Ou andamos com Deus em oração, em jejum, lendo a palavra, como o João acabou de dizer, tendo vida com Deus em casa, tendo tempo de oração, vindo para a igreja,
Ou então, as situações do problema, do cansaço do trabalho, da briga com o marido, aquele marido que quer dominar, aquela mulher que quer mandar, que não quer respeitar. E a gente longe de Deus, o que vai acontecendo? A plenitude vai acabando. Dá para entender o que eu estou falando? O que acontece com o mundo lá fora? As pessoas vivem momentos de plenitude. O que é momento de plenitude? É com droga, é com sexo ilícito, é com balada, é com dinheiro, é com carro, com fama, posição. Momentos. E tudo vaidade, porque acaba. Agora, quem vive com Deus e tem vida com Deus, sempre vai poder fazer assim, ó, se renovar. Cristão que vive deprimido, angustiado, preocupado e muito sobrecarregado, é exatamente a falta dessa busca, dessa plenitude. Porque o Senhor, Ele morreu na cruz para isso, para nos permitir viver isso. E eu quero encerrar no texto que nós lemos agora de Gênesis, o versículo 21. Versículo 21 diz assim: depois de tudo isso, depois de ser dada a sentença, no versículo 21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Mesmo com a vida fora do original, mesmo com a vida fora, às vezes, dos padrões que Deus quer, Deus é misericordioso, Ele traz sempre o suprimento. Deus sempre vai suprir a necessidade. Quando você está angustiado, desesperado, nervoso, cansado, estressado, pode buscar o Senhor, porque a plenitude é para quem o busca, porque Ele sempre traz aquilo que nós estamos precisando. Amém, queridos? É Ele que renova a nossa força, é Ele que renova o nosso ânimo, é Ele que restaura um casamento que foi destruído, é Ele que faz um homossexual voltar a ser o que é no seu estado original, porque se nós estamos aqui como igreja buscando essa plenitude, a oração que nós estamos buscando vai acontecer. E eu orei nesse dia, eu falei: Senhor, eu tenho a honra de falar com esses irmãos que são pessoas importantes. Cada um aqui custou o sacrifício de Jesus. Olha que responsabilidade está aqui em cima. Mas ao mesmo tempo me senti muito honrado e falei: Deus, a minha oração é que essa plenitude esteja em nossa vida, nós como igreja, irmãos, a sua família, a sua igreja, a nossa igreja, a sua família, o seu filho, sua filha, aqueles com quem você tem buscado, orado, clamado, pedido a Deus, a reunião de gêmeos. Essa é a nossa oração como ministério da igreja aqui, é termos essa vida plena, porque acontece a depressão. Eu gostaria de falar sobre isso, não vai ser possível, mas no meu gêmeos eu vou estar falando mais alguma coisa, é claro. Mas olha só, foi falado aqui alguma coisa sobre como fazer com quem está em depressão. Mesmo recebendo toda essa palavra, mesmo recebendo toda a instrução que aqui é dada com excelência, mesmo assim tem gente que despenca, tem gente que cai. Não sei por que cai, eu não vou poder falar porque acabou o tempo. Deus abençoe, vem cá, amor. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu estou movido por convicção de que hoje Deus vai tratar com pessoas no seu estado interior. Pedir para vocês curvarem a cabeça. E os irmãos, as irmãs, que estão com duas coisas tomando conta da sua vida: tristeza e ou preocupação. Uma dessas duas coisas, ou as duas coisas, tristeza e ou preocupação. E creem, não basta estar com essas coisas. O evangelho não é assim. O evangelho não é assim. Vamos ver se dá certo. Pronto, nasceu de dúvida. O apóstolo Tiago diz: aquele que titubeia no coração, aquele que tem a mente dividida, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense que receberá. Então, se está triste ou está preocupado e tem sido dominado por isso tem acompanhado a tua vida um dia, 2, 3, uma semana, eu tô te convidando para ficar liberto disso. Eu estou te convidando não para nunca mais ter tristeza. Você vai continuar, às vezes, tendo tristeza. Mas eu estou te convidando a não ser dominado pela tristeza. A se libertar disso.
preocupado. Não estou dizendo que você nunca mais vai ficar preocupado. Mas eu estou dizendo que você não vai passar dias, semanas, meses preocupado. Vai ter refrigério, vai ter esperança. Mas se você está assim e acredita, Jesus pode e vai me mudar. E vai me ajudar. Se tiver, não, vou receber mais uma vez oração. Vamos ver. Não venha aqui, por favor. Você não tem fé, não acredita, não venha desperdiçar minha fé. Não venha desperdiçar minha busca de Deus junto com os obreiros da igreja. Mas se você está assim e acredita, Jesus vai fazer alguma coisa por mim hoje. Vai mexer comigo hoje. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Está triste? Tem estado triste? Está preocupado? Tem estado preocupado? Vem aqui na frente. Eu vou pedir para os pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, que hoje, quando completar o grupo aqui na frente, deem um jeito de fazer uma volta neles. Nosso espaço é muito pequeno. Daqui a pouco nós vamos ter mais espaço. Mas por enquanto nosso espaço é muito pequeno. Mas tem que se adaptar. Passe ali atrás das cadeiras. Dani, por favor, Vivian, saiam desse espaço, vão para trás, deixa esse espaço para os obreiros entrarem aí. Cerquem eles. Venha mais, quem ainda vem, chegue para ficar aqui na frente. Mais uma vez eu insisto, você está preocupado, tem sido dominado por preocupação. Está triste, tem sido dominado por tristeza. Acredita que Jesus vai mudar isso hoje. E acredita que Jesus vai mudar isso hoje. É com você que eu estou falando. Eu conheço Jesus. Eu sei quem Ele é. Eu sei o que Ele faz. Os obreiros, por favor, levante alto essa mão. Sustente, tenha força nessas mãos. Lembre-se agora de Arão, de Moisés. Levante a sua mão. A vitória vem agora. A vitória vem para esses irmãos. Senhor, nós não aceitamos, nós não concordamos, ainda que adaptados nesse mundo, mas nós não concordamos que o estado fora do Éden, seja o nosso estado. Porque a tua palavra declara que Jesus veio restaurar todas as coisas. Sabemos que chegará o dia da restauração completa. Mas hoje nós já temos nuances dessa restauração. Hoje nós já temos as obras de Satanás sendo desfeitas, Senhor. Nós já temos o inimigo sendo pisado na sua cabeça. Aquela serpente que feriu o calcanhar, a promessa já está cumprida, Senhor. De que a cabeça daquela serpente já seria esmagada. Ela já está esmagada, Senhor. Pela tua morte, ressurreição e pelo teu poder. Por isso agora, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem se aproveitado, a notícia má, a seta mental, a vazão aos pensamentos ruins, tudo aquilo que o inimigo tem se aproveitado para disso fermentar uma situação de medo e de preocupação, por favor, Senhor, traga revelação a esses irmãos, de que quem está com eles é muito maior do que isso que está no mundo. De que eles acreditem que o Senhor é como um pai. E o Senhor protege como um guardador. E o Senhor tem para eles a proteção e o livramento, Senhor. Que esses corações agora sejam tomados. Tomados por fé. Tomados por confiança, tomados pela certeza de que o Senhor é maior, maior do que a ameaça, maior do que o que causa preocupação, maior do que o que causa medo, o que causa, Senhor, tristeza. O Senhor é maior. Que eles sejam tomados por confiança nisso. Eu os abençoo, Senhor. Declaro sobre eles a tua bênção, em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo de Deus, para a glória de Jesus. Aleluia,
Aleluia. Toda a igreja junto com eles, levante as mãos aos céus. Confiando na sua vitória. Todo mundo comece a glorificar o nome de Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus Santo. Aleluia, Deus poderoso. Aleluia, majestade suprema. Bendito seja o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus Cristo, que é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.